Orem por nós pelas obras que estamos fazendo. E hoje eu conversei ainda com a minha esposa. Eles estão encerrados e o governo decretou estado de recolher até na terça-feira que vem. E agora à tarde houve muito bombardeio e muito tiroteio próximos ao orfanato. Eles estavam todos trancados lá. Estamos aguardando a sequência das coisas. E provavelmente assim que abrir o aeroporto, eles vão se retirar para o Senegal, esperar a situação acalmar e depois retornar lá e continuar o grande trabalho. E o certo é que vamos continuar a obra de Deus. O nome do Senhor vai continuar sendo glorificado, vai continuar sendo exaltado. Eu gostei da oração feita aqui em vários idiomas, porque isto mostra a diversidade das missões e das línguas no mundo todo. São mais de 7.000 idiomas falados no mundo hoje. Mais de 7.000. Só no Mali fala 85 idiomas, dialetos. De um lugar para o outro muda. De um bairro para o outro muda. E é um desafio para os missionários pregar. Você estuda francês, que é a língua oficial, mas chega lá e ninguém fala francês. Porque só fala francês quem vai na escola, quem estuda. E 60% da população é analfabeta. Aí você complica um pouco. Então sempre tem que ter alguém traduzindo do francês para os outros idiomas. E alguém acha que é fácil, que é dialeto, que você aprende. É uma dificuldade, é um mais difícil que o outro. O senhor esteve lá, o senhor aprendeu Wolof, né? Então, o senhor aprendeu crioulo. Crioulo é mais fácil, né? Deus cumbó, a mina vai na casa, e cuma de casa, cuma de corpo, cuma de meninos, e aí vai. Mas tem alguns que você não entende absolutamente nada, e é o idioma que eles falam entre eles. Tem o oficial, mas entre eles não falam idioma oficial. Ah, eu falo francês, vou me dar bem. Não, eles falam entre eles só o idioma deles, e é um mais difícil do que o outro. Se você for dizer Deus te abençoe em Wolof, você vai dizer Nanayala Barkel. Nanayala Barkel. Você consegue dizer isso? Nanayala Barkel. Diga rápido, porque eles dizem rápido. Nanayala Barkel. Nanayala Barkel. Se você vai dizer Deus te abençoe em Seré, que é o segundo idioma depois do Wolof mais falado no Senegal, você vai dizer Yassamroga Barkianun. Vai lá. Diga rápido. Yassamroga Abarkianun. Confundiu tudo, né? Se você vai dizer Deus te abençoe em Bambará, que é o idioma lá do Mali, também depois o mais falado é Alakadubaye. Esse é mais fácil. Alakadubaye. É tudo a mesma coisa. Então agora você diga, todos eles juntos, diga Nanayala Barkel, Yassamroga Barkianun, Alakadubaye. Vai lá. Vai. Diz Nanayala Barkel, Yassamroga Barkianun, Alakadubaye. São esses os idiomas que se trabalham. E a maior parte deles não tem a palavra de Deus traduzida. A Bíblia ainda não chegou. E você precisa orar para que Deus levante missionários, tradutores de Bíblias, para que a palavra de Deus chegue até eles. Estude um idioma, procure se atualizar, procure aprender. O brasileiro, irmão, o brasileiro, de forma geral, tem preguiça de aprender idioma. Porque a gente fala português de norte a sul, de leste a oeste. Todo mundo se entende. E o brasileiro tem esse problema com o idioma. E se nós olharmos, 90% dos missionários brasileiros enviados para o campo missionário transcultural nos outros países são enviados para países que falam português. Porque não querem aprender outro idioma. Já chega lá, porque o português já está lá, então está fácil. Um dia tinha um missionário lá no Senegal que estava brabo. Ele foi para lá e ficou brabo. Eu disse, mas e esse povo não fala português? Vocês não estão ensinando ele a falar português? Eu disse, mas peraí, é você que tem que aprender o idioma deles, não eles aprenderem o seu idioma. Para você poder comunicar e levar a palavra de Deus a eles.
E também ao problema das traduções, porque quando você vai pregar no idioma e tem a tradução, você não sabe o que a pessoa está dizendo lá no dialeto dele. Não é? Você não conhece. E às vezes tem lugar que você chega e não tem crente, você tem que pegar um não crente para te traduzir. Aí complica tudo. E mesmo nos crentes, às vezes os cristãos, tem uma tribo lá, a gente fala tribo, mas não é tribo, é um povo, tribo é de índio, eles não são índios. Um povo lá, chama Bassari, no interior do Senegal. O Bassari vive um pouco isolado e eles têm uma bebida alcoólica que chama sum-sum. Eles fermentam ela, um produto que eles têm lá, e fazem uma bebida alcoólica e o Bassari bebe aquilo e embriaga mesmo. E os irmãos da igreja não estavam bem libertos, entendeu? Eles gostavam do sum-sum. Eles eram dados ao vinho, como Paulo disse, né? Mas aí o missionário chegou e viu a situação e começou a tentar ensiná-los, doutriná-los, e numa das pregações ele está falando que não pode beber bebida alcoólica. Falando que a igreja e tal, e pregando. Não pode, irmãos, beber, não pode. E o tradutor traduzindo assim: irmãos, ele está dizendo que pode beber um pouquinho. Tinha outro irmão lá que entendia o idioma, depois chamou o missionário e disse: a tradução que ele fez foi errada. Você estava dizendo que não pode beber bebida alcoólica e ele estava dizendo que você disse que pode beber um pouco. Então é um problema sério o problema das traduções, né? E tudo tem que ser com muita prudência e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Amém? Amém? Pastor Reinério deu-nos até as 22 horas. Mas talvez a gente passe um pouquinho. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, o versículo que todo cristão sabe de cor. Todo crente sabe esse texto de cor. Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 32. Abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia. Vamos lá todos juntos dizer no 3, 1, 2, 3. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que palavra poderosa, que palavra gloriosa. Uma verdade simples, mas com um poder extraordinário. Aliás, o Evangelho é simples. Os homens é que complicam. Os homens é que tentam inventar coisas. A mensagem do Evangelho ela é muito simples. E quando você prega ela na simplicidade, na autoridade de Deus, coisas extraordinárias acontecem. E Jesus, falando aqui nesse texto, ele traz esta realidade tão profunda, quando ele disse aos seus discípulos: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, se nós conhecermos Jesus, estamos conhecendo a verdade. Pilatos perguntou para Jesus: o que é a verdade? Jesus sempre falou sobre a verdade. Nós vivemos num tempo de relativismo, onde tudo é relativizado. O que para um é verdade, para o outro pode ser não. O que para um é certo, para o outro pode ser errado. Mas a Bíblia, ela é imutável. Ela não contém a verdade, ela é a verdade. Nela está inserida toda a verdade, porque Jesus está inserido nela. E eu queria aqui nomear apenas algumas verdades, porque falando de verdades,
Tem verdades que nós não podemos esquecer. Tem verdades que nós não podemos jamais nos omitir. E eu queria nomear algumas verdades que precisam ser lembradas, verdades que nós não podemos esquecer no nosso dia a dia. Se Jesus está dizendo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, toda esta verdade, ou todas estas verdades, nós precisamos nos lembrar delas. Primeira verdade que eu queria nomear aqui esta noite, saiba e lembre-se desta verdade. São coisas bem simples que eu vou falar aqui, tá bom? É coisas simples do dia a dia, mas você não pode esquecer. Primeira verdade que você nunca deve esquecer: tudo tem o seu tempo determinado. Tudo na vida tem o seu tempo determinado. O que diz o livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, está escrito lá na palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, todos nós sabemos de cor esse texto, quando a Bíblia diz, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ao tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Tudo tem o seu tempo determinado. E uma coisa que nós precisamos entender e compreender, que Deus age no seu tempo. Deus age no seu tempo. Faça o que você quiser. Corra da forma que você quiser correr. Grite, fale. Eu não sei o que você vai fazer, mas Deus só vai agir no tempo dele. No tempo que ele já determinou. Nós temos às vezes muita pressa. Nós temos muitas vezes querendo que as coisas aconteçam da nossa forma, da nossa maneira, mas Deus age no seu tempo. O Salmo de número 40 diz o quê? Esperei com paciência no Senhor. Irmãos, nós não podemos ignorar que para alcançarmos todas as coisas determinadas por Deus no seu tempo, há necessidade de paciência, fruto do Espírito, para poder se alcançar aquilo que Deus já preparou. Você precisa ter paciência. Diga comigo, paciência. Não adianta você levantar, sair correndo e gritando, e Deus vai só olhar e vai dizer, faça o que você quiser, mas vai acontecer no meu tempo, no tempo que eu determinei. E Ele já determinou o tempo em que você vai receber o teu milagre, em que você vai receber a tua cura, em que você vai receber o teu carro. Ele já determinou o tempo que você vai receber a sua gravidez. Ele já determinou o tempo em que você vai receber o teu diploma. Tudo está determinado no tempo de Deus, mas há necessidade de paciência. Pastor, não fale de paciência na época das coisas rápidas em que estamos vivendo, na era digital, na era da IA,
na era em que tudo corre tão rápido, como nós podemos falar de paciência? Quando se trata do projeto de Deus e do plano de Deus, é necessário paciência. Segundo, é necessário, para alcançarmos o tempo de Deus, a chamada perseverança. Diga comigo, perseverança. Perseverança. Nós somos das coisas rápidas e não queremos que, às vezes, tenhamos esta perseverança para poder alcançar os propósitos. O Salmo de número 46, o versículo de número 10 diz o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Quando Deus está dizendo para a gente se aquietar, é para que você tenha perseverança naquilo que você está fazendo. Quanta gente começa e não termina. Quanto projeto começa e para na metade. Quanta coisa se inicia e não se conclui, por falta de perseverança. Eu lembro de um menino, lá no ano de 2000, eu morava num bairro lá em Dakar, chamado Granhoff, próximo a um outro bairro que chama Liberté 6. E aquilo me deu uma lição de perseverança. Eu desci para comprar um pão. Quando eu estou passando, tem um menino sentado na beira da rua. Ele tem ali uma tabuinha em cima de duas pedras, uma tábua de madeira em cima de duas pedras. E eu passei. Quando eu passei, ele perguntou para mim, disse: "Ô branco, você vai aonde?" Eu era o único branco ali. Ele disse: "Eu vou comprar pão." Ele disse: "Eu tenho pão para vender." Quando eu olhei em cima da tábua, tinha um pão, um tomate e uma cebola. Eu olhei e disse: "O que é isso?" Ele disse: "É o meu supermercado. Um pão, um tomate e uma cebola." Eu olhei para ele e fiquei pensando: meu Deus, onde ele quer chegar? Eu disse: "Eu vou comprar o seu pão." Comprei o pão e perguntei para ele: "Qual é o seu propósito?" Ele disse: "Eu quero ter um mercado." Aí eu olhei para a cebola, para o tomate e para o pão. Um tomate, uma cebola e um pão. Mas ele tinha um propósito para ser alcançado. No outro dia eu desci, quando eu desci ele tinha 2 tomates, 2 cebolas e 2 pães. E cada dia que eu descia aumentava. 3 tomates, 3 cebolas, 3 pães. E assim foi indo. Um dia eu desci, ele não estava ali. Onde está o Dialô? Chamava Dialô. Olhei num canto, o Dialô tinha colocado uma mesa grande. A mesa estava cheia de legumes, de pães, e ele estava indo. Passou-se o tempo, eu fui embora. Passaram-se anos, eu passei de volta lá. Só por curiosidade fui procurar o Dialô, não achei. Onde está o Dialô que vendia aqui? Alguém me disse: "Está vendo aquele mercadinho ali?" Digo: "Vejo, ele está lá, é dele o mercado." Ele alcançou o que ele queria. Isso foi 3 anos, 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas perseverou. A minha Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. E perseverança não é apenas para a salvação, é para tudo aquilo que você faz. Tem gente que começa e olha e diz: "Meu Deus, mas está tão longe, eu não vejo acontecer." Vai acontecer se você perseverar. Persevera, não desanima, não baixe a cabeça, porque Deus vai fazer cumprir aquilo que Ele realizou. Se os homens de Deus do passado não tivessem perseverança, nós não estaríamos aqui. Pensa em Abraão. Se ele não persevera, se ele não anda com Deus, se ele não entende, não crê em Deus, se ele não tem paciência,
Porque Deus não falava todo dia com Abraão. Você acha que Deus chegava todo dia a conversar com Abraão? Não. Deus falava um dia com Abraão, daqui 40 anos Deus vinha falar de novo. Tem crente aqui que se acha que fica assim pensando, meu Deus, Deus tem que falar comigo toda hora. Irmão, se Deus der uma palavra, essa palavra pode ser para a vida toda. Talvez nunca mais Ele fale, mas uma só que Ele fala resolve tudo. O Abraão ouve uma palavra, daqui 40 anos Deus aparece de novo. Mas ele está crendo e está perseverando naquela palavra. Fique firme e persevere e tenha paciência, porque vai acontecer. Deus vai fazer. Para alcançar o tempo de Deus, precisa-se de paciência, precisa-se de perseverança e precisa-se de esperança. Porque a Bíblia diz, esperei com paciência. Você espera e a Bíblia diz que aquele que espera alcança. Então, se você está esperando, você vai alcançar. E quem anda de acordo com o relógio de Deus, nunca vai se perder e nem se atrasar. Vai estar sempre no tempo certo. Eu não sei em que tempo você está vivendo, mas Deus está dizendo que está chegando o tempo dele aí para alguma coisa. Deus está dizendo que está chegando o tempo dele aí para alguma coisa. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Tempo de plantar, tempo de cultivar, tempo de colher o que se plantou. O Salmo 37 diz, confia, entrega, descansa. O que é que está escrito lá no Salmo 37? Você conhece bem ele? O Salmo 37, a Bíblia diz que nós precisamos confiar e descansar, não ficar indignado. Confia no Senhor e faz o bem. Deleita-te também no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. Oh, glória ao nome do Senhor. A gente diz que confia, a gente diz que entrega e a gente diz que descansa, mas não é verdade. Sim ou não? Quando você está numa luta, quando você está numa batalha, logo você vai à oração e as pessoas têm o hábito de dizer o seguinte, entreguei para Deus. Entregou nada. Entregou nada. Você diz, está nas mãos de... Está nada, está na tua mão ainda, está contigo ainda. Por quê? Porque você não dorme à noite ainda, você ainda rói as unhas, meu Deus, e agora como é que eu vou fazer? Mas você diz que entregou para Deus. Se entregou, não está mais contigo. Se entregou, não é mais teu, está nas mãos dele que pode tudo fazer. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer. Entrega a ele. Por que você ainda está roendo as unhas e sem dormir à noite, se você já disse que entregou a ele? Na verdade, você ainda não entregou. Jesus deu um mandamento e nós transgredimos esse mandamento todos os dias. Ele não pediu favor, ele não deu opção, ele não disse, se vocês quiserem, vocês façam. Não, ele deu um mandamento, não vos inquieteis por coisa alguma. Aqui tem alguém que se inquieta por alguma coisa? Não precisa nem levantar a mão. Você está inquieto com o que vai acontecer essa semana, você nem sabe se vai viver ainda essa semana. Fica com o coração em paz, porque Deus criou a solução antes que você imaginasse. Deus tem solução de problemas que nem existem ainda, mas Ele já criou a solução. É só você adorar e glorificar o nome dEle. Segunda verdade que nós não podemos esquecer. A primeira é, tudo tem o seu tempo determinado. Segunda, uma escolha errada pode trazer consequências irreparáveis.
então todas as nossas escolhas devem ser submetidas à vontade do Senhor. Porque quando ela for feita e for tomada de uma forma errada, trará consequências irreparáveis. O perdão de Deus virá, porque o perdão de Deus é automático e imediato. Deus não fica pensando se vai perdoar. Deus não fica analisando, perdoa ou não perdoa. Não, a Bíblia diz que se a gente confessa e se arrepende, pronto, está perdoado. Nós, os homens, continuamos jogando pedra, continuamos acusando, continuamos apontando o dedo, quando na verdade Deus já perdoou, Deus já apagou. E sabe o que Deus faz com isso? Deus joga onde? No mar do... E dos teus pecados não me lembrarei mais. E a gente fica lembrando ou não do pecado do irmão? E tem gente, irmão, que gosta de pescar nesse mar. Deus já jogou no mar do esquecimento, Deus não lembra, não existe mais, Deus já purificou, Deus já santificou, Deus já apagou. Mas a gente como homem fica ali maltratando, judiando, apontando. Porque a pessoa às vezes faz escolhas erradas na vida, tem consequências. Porque a vida, irmãos, ela é o resultado das nossas escolhas. E algumas escolhas erradas têm as suas consequências. Por exemplo, Jonas escolheu fazer o quê? Jonas escolheu fugir da face do Senhor e desobedecer a ordem de Deus. Qual foi a causa da escolha errada? Foi a tempestade no meio do mar e Jonas jogado dentro do ventre de um grande peixe, aonde passou 3 dias e 3 noites e por milagre não morreu, sem oxigênio, sem alimentação, sem poder respirar. Deus cuidou dele dentro do ventre do peixe para levar Jonas ao local que Deus havia escolhido e determinado. A escolha dele foi errada, Deus ainda teve misericórdia e levou o infeliz para o lugar certo. Às vezes a gente toma a escolha errada e Deus ainda tem misericórdia e nos leva para o lugar certo. Jonas vai lá e prega, e ele prega, mas prega brabo, prega irado, porque ele sabia que se ele pregasse, Deus ia salvar aquele povo, e aquele povo era inimigo, aquele povo para Jonas não merecia salvação, e a gente gosta também, irmão, de dizer para as pessoas, olhar para a pessoa e dizer, isso aí não merece. Quem não merece? Ninguém merece, mas por graça e misericórdia, Deus alcança todos com a salvação, porque ninguém é melhor do que ninguém. O Jonas vai lá e senta e fica olhando e dizendo, tomara que Deus desça fogo e mate esse povo todo. Mas a Bíblia diz que os ninivitas se arrependeram e Deus teve misericórdia. Jonas sentou, nasceu um pé de aboboreira, cresceu, fez sombra para Jonas e o Jonas está feliz, está tranquilo. Estou na sombra, estou abençoado, agora não tem mais problema nenhum, vou ficar por aqui. Diz a Bíblia que um bicho vai, come a raiz da aboboreira, a aboboreira seca, a sombra acaba e o Jonas fica brabo e fica irado, com pena daquela aboboreira que secou e fica dizendo, mas por que isso aconteceu? A minha sombra acabou. Deus disse, Jonas, tu tem misericórdia de uma aboboreira, que não foi tu que plantou, não foi tu que fez crescer, não foi tu que fez nada, eu fiz crescer, nasceu ela, cresceu, e você está com pena dela e você não tem pena e não tem dó, misericórdia de 120.000 almas que estão aí em Nínive, Jonas. A tua escolha é muito errada, por isso eu fiz secar essa aboboreira, para você saber que eu tenho compaixão, que eu tenho misericórdia. Deixa eu dizer uma coisa aqui para alguém esta noite. Eu não sei se você está confortável debaixo da sombra da tua aboboreira. Eu não sei se você está sentado tranquilo debaixo da sombra da tua aboboreira. Mas cuidado, porque daqui a pouco ela vai secar. E Deus vai dizer para você, chegou a hora de movimento. Chegou a hora de sair da sombra. Chegou
chegou a hora de sair deste conforto aí. A boboreira está te deixando muito sentado. Deus vai mandar o bichinho lá e vai secar ela e vai começar a movimentar para que você vá aonde Deus quer que você vá e a escolha possa ser a escolha de Deus. Não tente fugir. Deus vai atrás de você. Você pode ir para onde você quiser, Deus vai atrás e vai te pegar. E Ele te pega logo ali na esquina. Ele vai te pegar. Ele está de olho em você. Você está tentando dar curva em Deus, ninguém dá curva em Deus, Ele te pega. E quando Ele te pega, Ele te leva para o lugar que Ele quer que você vá. E Ele muda toda a realidade. Então as escolhas, quando elas são feitas de formas erradas, elas trazem consequências. O que foi que o Sansão escolheu? Sansão escolheu satisfazer os desejos da sua carne desordenados e acabou como? Sendo escravo e palhaço dos inimigos. Deus não nos chamou para ser escravos e palhaços do diabo, não. As escolhas que nós fazemos, elas estão direcionadas por Deus. E se porventura alguém fez alguma escolha errada, há tempo de retornar. E o Senhor vai reconduzir o caminho para o lugar certo. Judas escolheu fazer o quê? Escolheu vender Jesus e acabou se suicidando. O filho pródigo, diz a Bíblia, que escolheu sair de casa no tempo errado, da forma errada, e acabou indo para o lugar errado, mas se arrependeu e conseguiu reconciliação. Uma escolha errada, ela pode comprometer todo o projeto de Deus na sua vida, compromete o cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas, porque por mais aparente que seja certo, nem tudo que para nós é certo, para Deus é o correto. Diz Provérbios capítulo 14, verso 12, há caminhos que parecem direito, mas o seu fim é morte. Então cuidado com as escolhas, porque as escolhas e as intenções podem ser boas, mas escolhas e intenções, o inferno está cheio. O que vale não é você, às vezes, fazer a tua própria escolha ou a tua própria boa intenção. O que vale é estar na direção e na escolha de Deus. Pergunto para os irmãos, o projeto que Davi fez, e o coração de Davi, e a escolha de Davi de trazer a arca para Jerusalém de volta, era boa ou não era? A escolha e a intenção era ótima, trazer de volta a arca que tinha sido roubada. Davi prepara os carros de bois, novos, 0 quilômetro, forra de ouro, prepara tudo, coloca em cima e vem trazendo a arca de volta para o lugar sagrado. A festa, a júbilo, a alegria. Mas no caminho, o carro tropeça numa pedra, os bois tropeçam, a arca pende, a carroça pende, e a Bíblia diz que a arca vai cair. Quando a arca vai cair, um homem chamado Uzá corre e segura a arca para ela não cair. O que aconteceu? A Bíblia diz que a mão de Deus veio e matou Uzá na hora. O que era uma festa, o que era uma boa escolha na visão humana, e o que era uma boa intenção, acabou em morte, acabou em tristeza, acabou em desgraça. Por quê? Porque apesar de ter sido uma boa escolha, apesar de ter sido uma boa intenção, não era o projeto de Deus e não era a escolha de Deus. O Davi foi chorar, o Davi foi plantear e foi dizer: Senhor, mas é a tua arca, eu estou trazendo, eu estou querendo. Deus disse: você está fazendo da forma errada, a escolha errada. Você faça conforme a minha escolha e a minha vontade. A minha arca não é para ser carregada por carro de bois. A minha arca é para ser carregada pelos homens, pelos levitas, porque ela representa a minha glória, a minha presença.
E a minha glória não está em carroça e não está em boi. A minha glória está sobre os homens, sobre os seres humanos. E é eles que vão carregar. Faça conforme eu quero, escolha conforme eu quero, e você vai ver o que vai acontecer. Diz a Bíblia que agora Davi volta e diz: vamos continuar, mas desta vez conforme Deus quer. Prepara os levitas, coloquem a arca aí no ombro deles e vamos caminhando. Na primeira vez eles dançavam e se alegravam com uma dança e uma alegria daqui da terra. Na segunda, no projeto e na escolha de Deus, Deus olha e diz: a primeira alegria era terrena, a primeira alegria era passageira, mas agora vocês estão na escolha certa. Eu vou descer e eu vou alegrar vocês. E diz a Bíblia que a glória de Deus desceu sobre o povo. A presença de Deus desceu sobre o povo. E o povo dançava, e o povo se alegrava numa glória extraordinária, porque agora estavam andando na escolha de Deus. Deixa eu falar para a igreja do Grande Dirceu aqui esta noite. Faça segundo a escolha de Deus, e você vai ver o que vai acontecer. Deus não quer ser o Senhor das nossas escolhas, apenas observando. O Senhor quer que nós entregamos a Ele, porque o Salmo 23 diz o quê? Guia-me, direciona-me, mostra-me o caminho. Toda escolha errada vai trazer consequência. Cuidado com a escolha que você vai tomar. Mas também existem os exemplos de escolhas certas. A Bíblia diz que Moisés fez o quê? Moisés escolheu sofrer com o povo de Deus, mas teve um galardão, uma promessa, um projeto extraordinário. Abraão fez o quê? Escolheu obedecer a Deus, mesmo sem saber para onde ia. A escolha foi correta. Alguém olha e diz: esta escolha é loucura, esta escolha parece não ter certeza de que vai dar certo, porque não é lógica, é escolha de fé. Abraão escolheu a coisa certa. E a Bíblia diz que José abriu mão de um programa com a esposa do patrão, escolheu honrar a Deus e se tornou o quê? Governador do Egito. Tua escolha determinará aquilo que realmente vai acontecer na sua vida. A Bíblia diz que Eliezer escolheu bem, porque submeteu a sua escolha à direção de Deus, quando ele vai escolher a esposa para o seu senhor Isaque. Ele diz: Senhor, eu preciso escolher, vai na minha frente, me dá um sinal. E Deus lhe deu os sinais que ele pediu. Deixa eu falar uma coisa aqui para você que eu já falei. Deus é o Deus dos sinais e Ele mostra. Quando você tiver dúvida, peça a Ele e Ele vai dar o sinal. Peça a Ele e Ele vai dar o sinal, porque Ele quer que você esteja na direção certa, no andar certo. Terceira verdade que nós não podemos esconder e nem esquecer: muitas oportunidades na nossa vida são únicas e nunca mais voltarão. Não esqueça desta verdade, que tem oportunidades na vida que nunca mais voltarão. Deus te dá e você tem que saber aproveitar. Lá no Rio Grande do Sul, no nosso idioma gaúcho, a gente diz que o cavalo passa encilhado uma vez só. O que é isso, pastor? Encilhado, preparado, montado para você, selado. Ele passa uma vez só. Se você não aproveitar, você não vai mais montar nele, porque ele vai ir embora. Quando você tem convicção da vontade de Deus, nas oportunidades que surgem, não se brinca com isto. Preste bem atenção, porque é uma palavra muito séria. Não brinque com as oportunidades que Deus lhe dará, porque talvez nunca mais elas voltarão.
E eu falei ontem aqui do tempo, não se recupera o tempo perdido. Esteja preparado, porque Deus vai dar a oportunidade. Vou repetir, esteja preparado, se prepare, porque a oportunidade vai chegar. E quando ela chegar, você está pronto. Houve um casal de missionários na nossa igreja. Preste atenção nisso aqui. É muito sério isso, irmão. Houve um casal de missionários na nossa igreja que Deus começou a falar com eles, que eles tinham uma chamada específica para um lugar, para um campo missionário. E quase todos os cultos que eles iam, Deus falava. Durante 3 anos, Deus falou com o casal. Há um campo missionário. Há uma obra esperando. Eu me lembro que eu cooperava, apesar de estar na África, mas eu ajudava nas decisões da Secretaria de Missões da igreja. Eu estava no Brasil e o pastor disse, precisamos de um casal de missionários para tal país, tal região. Quem tem a chamada na igreja? Aí foram se pesquisar, congregações, irmãos, líderes. Um dos líderes da congregação disse, lá na minha congregação, tem um casal que Deus está falando há muito tempo, eles têm a chamada e eles são as pessoas para o campo missionário. Que maravilha, nos alegramos. No outro dia, na porta do casal, bateu o pastor e a liderança. Paz do Senhor, paz do Senhor. Soubemos que vocês têm uma chamada missionária e que já fazem anos que Deus vem falando com vocês. Sim, pastor, Deus tem falado com a gente. Então chegou a hora, vocês precisam ir ao campo. E aquele casal olhou e disse, pastor, nós não estamos preparados. Nós não estamos preparados. Porque a obra era urgente, era para aqueles dias. E eu lembro até hoje que o pastor olhou para eles, um pouco irado, mas cheio de autoridade de Deus, e disse, há 3 anos Deus fala com vocês. Há 3 anos Deus está dizendo. E há 3 anos até agora, vocês não se mexeram e não se prepararam. Chegou a oportunidade e vocês não estão prontos. Deus vos abençoe. Fechou a porta e fomos embora. Até hoje eles estão lá. Porque a oportunidade veio e talvez nunca mais ela volte. Então o que Deus está falando para você aqui esta noite é, se prepare, estude, aprenda idiomas, faça cursos, corra, porque daqui a pouco Deus vai dizer a Ananias, levanta-te e vai à rua chamada direita, porque lá eu tenho um homem, eu tenho uma mulher que eu escolhi para o meu projeto. Prepare-se, esteja pronto, porque daqui a pouco Deus vai dizer, Reinério, vai na rua tal, vai no número tal, porque lá eu tenho alguém que eu separei para a minha obra. Não perca o seu tempo, porque a oportunidade vai chegar, e quando ela chegar, você já está ali com a mala pronta, dizendo, eu estou aqui, Jesus, e eu vou aonde o Senhor quiser que eu vá. Diga para quem está ao seu lado, não perca tempo. Existem pessoas na Bíblia que souberam aproveitar a importância da oportunidade surgida. Não desperdice a oportunidade. Por mais simples que ela seja, aproveite e saiba tomar a decisão e a escolha certa. Um dos exemplos mais certos de aproveitar a oportunidade é o cego de Jericó. Para mim, um dos maiores exemplos
de aproveitar a oportunidade e saber tomar a escolha certa na oportunidade. Quando ele está na beira do caminho, a multidão está passando e está todo mundo dizendo: Hosana ao Filho de Deus, é Jesus que está passando. E o cego começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ninguém queria que ele gritasse, mas ele clamava. E a Bíblia diz então que mandaram ele se calar, mas ele gritava mais forte. Logo Jesus parou lá na frente. Parou porque o cego gritava e voltou. Deu uns passos para trás, chamou os discípulos e disse: chamem ele, porque eu quero conversar com ele. Alguém vai lá e diz: cego, mendigo, miserável, Jesus está te chamando e quer falar com você. Não despreze as pessoas e as oportunidades, porque você não sabe o que Deus pode fazer com elas. Lá vai o cego, e Jesus vai fazer uma pergunta que todo mundo acha tão fácil responder. Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Pensa comigo, oportunidades. Oportunidades. Amanhã pela manhã, pense comigo, amanhã pela manhã, Deus, o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, capaz de fazer tudo o que você quiser que Ele faça, Ele vai bater na porta da sua casa. Você vai abrir a porta da sua casa, Deus vai estar na porta da sua casa. E Ele vai perguntar para você: o que queres que eu te faça? Você saberia responder a Ele? Num estralar de dedo? É a única oportunidade que você tem. É o único momento que você tem. É Deus se apresentando e perguntando para você: o que queres que eu te faça? Numa visão humana, numa visão nossa, carnal, sem discernimento, o cego olharia para Jesus e diria: quero uma casa, porque sou pobre e vivo na rua. Me dá uma casa. Jesus daria uma casa para ele, sim ou não? O que queres que eu te faça? Senhor, me dá dinheiro. Eu não tenho dinheiro, eu vivo pedindo dinheiro. Jesus daria dinheiro para ele, sim ou não? Jesus, me dá uma forma de vida diferente para mim poder me desenvolver. Eu estou aqui nessa situação. Jesus faria o que ele quisesse. Era a oportunidade, mas ele soube aproveitar ela. E na mente dele logo correm os pensamentos dizendo: casa eu trabalhando eu compro, carro trabalhando eu compro, coisas daqui de baixo eu consigo me virar, mas a minha visão ninguém consegue. Ninguém resolve esse problema, só Ele pode resolver. Senhor, eu não quero casa, eu não quero carro, eu não quero dinheiro, eu não quero mais nada. Eu quero enxergar, eu quero ver. E o Senhor disse: seja feito conforme a tua fé. E a visão daquele homem foi aberta e levantou-se para segui-lo e anunciar o nome dele. Pergunto de novo: Deus vai bater na porta da tua casa. Você saberia responder o que é que você quer que Ele te faça? Dentro de uma boa escolha, nesta oportunidade que talvez nunca mais vai aparecer, um anjo se apresenta para Jacó e luta com Jacó. Jacó poderia ter pedido tantas coisas, mas a Bíblia diz que Jacó fez uma boa escolha, pediu a troca do nome. Muda meu nome, eu não quero mais esta vida, eu quero uma mudança de vida. E a escolha e a oportunidade que Jacó teve foi extraordinária. Quando Rebeca deve decidir por Isaque, a sua escolha foi a melhor e a oportunidade não foi desperdiçada. Irmãos, a melhor definição que existe para sucesso é talento, preparo, oportunidade.
talento, preparo e oportunidade. Depois do talento, do preparo e da oportunidade virá o sucesso. Ninguém tem sucesso sem ter preparo, sem aproveitar as oportunidades, sem ter estes talentos que Deus te dá, porque Deus te deu um talento. Pode ser simples, mas Deus te deu. Você tem um talento. Você faz alguma coisa. Faça o que você faz, mas faça bem feito. Porque tem gente que faz pela metade e quer sucesso. E quando Deus dá a oportunidade aparece, ele faz, como diz o ditado, meia boca. Aí a oportunidade não segue aberta. Você é pintor? Não lambuze, pinte bem. Você é mecânico? Não faça gambiarra, seja o melhor. E as oportunidades vão começar a se abrir. Por que Davi foi tocar harpa para Saul? Ele tocava mais ou menos? Ele sabia algumas notinhas lá? Não! O texto diz que alguém falou para Saul: eu conheço um menino que toca harpa, mas ele não toca harpa, ele toca bem. E o rei mandou chamar, a oportunidade apareceu. O que você fizer, você tem que fazer bem feito. Primeiro, porque é para glorificar a Deus. E segundo, é para que as oportunidades continuem abertas. Tem gente reclamando e dizendo: as portas não se abrem, as oportunidades não aparecem. Mas quando aparece, ele faz mal feito. Quando Deus te der a chance, faça o melhor. Porque a mão de Deus vai estar com você. A Bíblia diz que tudo que a mão de José tocava prosperava, porque a bênção de Deus estava sobre ele. E eu quero esta noite abençoar as tuas mãos. Levante as tuas mãos, porque elas vão ser abençoadas. Tudo que você tocar vai ser bem feito. Nada vai ser por metade, nada vai ser lambuzado, nada vai ser feito por gambiarra, não. Vai ser o melhor, porque Deus está contigo. Deus te dá sabedoria, Deus abre a tua inteligência, lá no cursinho, lá na faculdade. Você não vai ser o último da classe, você vai ser o primeiro, porque Deus vai dar a sabedoria para você que não deu para ninguém. Aleluia, as mãos que você tocar vão abençoar, e o nome do Senhor vai ser glorificado, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quarta verdade que você não pode esquecer, e eu já vou terminando: a lei da semeadura é infalível. Semeou, você vai colher. Então tudo que você semear, cuide para semear bem. Tem gente passando situações desagradáveis e terríveis porque semearam coisas erradas. Tudo que você semear, você vai colher. E é impossível colher muito quando se planta pouco. Eu venho da roça. Eu me criei na roça até os 15 anos, trabalhando com plantação. Você planta numa cova 3 grãos de milho normalmente. Na cova, a gente trabalhava com aquelas maquinazinhas do tic-tac, não sei se aqui tem, mas na minha época tinha. Eram as maquinazinhas que você colocava a semente e tic-tac, tic-tac, tic-tac. E cada tic-tac que você dava, largava 3 grãos. Você programava, aqui é na enxada, no buraco, fazia o buraco e larga o grão. 3 sementes. Normalmente ali vai nascer um pé de milho. Um pé. Destas 3 sementes que nasça um pé de milho, você semeou, nasceu um pé. Este um pé de milho vai dar no mínimo 3 espigas. 3 espigas. Cada espiga de milho normalmente dá 300 grãos, cada uma. 3 vezes 3, 3 vezes 3, você não foi na aula de matemática? 3 vezes 3, 9. Então nós temos aqui 900 grãos de milho. De quantos grãos? De um. De um. Se for 3, aí nasceu 3 pés. 4 vezes 3, 12. Aí aumenta. Mas de um só, você tem 900. Se você semear, você vai colher.
Só não colhe quem não semeia. E esta é uma noite em que você pode fazer sementes para o reino de Deus. Pastor, o que é que eu vou semear? Aquilo que Deus colocar no seu coração. E deixa eu dizer uma coisa para você, plantar é opcional, mas colher é obrigatório. Você tem a opção de plantar ou não plantar, mas depois de plantar, vai colher. Plante, e você vai ver o que Deus vai fazer. Pastor, a gente estava brincando hoje, meio-dia, ali do relógio, a questão do dar relógio. Mas isso é tão sério, irmão Marlon, pastor Marlon, que uma vez eu ganhei um relógio. Olha a lei da semeadura. Eu ganhei um relógio. Sabe de quem que eu ganhei o relógio? Eu tinha vindo da África. Eu estava num congresso, numa conferência de missões da nossa igreja. Eu não sei se vocês conhecem aqui, Daniel e Samuel. Uma dupla, conhecida no Brasil. E naquele dia, não lembro se foi Daniel ou foi Samuel que chegou para mim e disse, pastor, Deus me tocou no meu coração de lhe dar esse relógio de presente para você. E ele me deu um relógio de presente. Eu peguei aquele relógio, bonito demais. Lembra, eles estavam no auge, eles não iam usar qualquer reloginho. Mas eu peguei aquele relógio, fui para a África, cheguei lá na África. E vi um obreiro um dia, e Deus tocou no meu coração. Era um relógio bonito que eu tinha ganhado, eu disse. E Deus me disse, plante este relógio na vida deste obreiro. E eu ouvi a voz de Deus, parece coisa assim tão simples, mas é as coisas de Deus. Eu peguei aquele relógio e eu dei para aquele obreiro. Irmão, eu nunca mais comprei relógio. Eu vou dizer assim para você, eu devo ter lá em casa, porque eu não uso muito, mas eu devo ter uns 20 relógios guardados. Aonde eu vou tem gente me dando relógio. Porque eu semeei um e não parou mais de nascer. E não parou mais de nascer. Eu dei um sapato uma vez para um missionário e eu fiquei sem sapato, mas eu dei. Eu vim ao Brasil, um irmão que tem loja de sapato disse, pastor, o senhor tem sapato? Eu digo, estou sem. Eu vim agora da África até com um par de sandália. Quando a gente vai lá, a gente dá tudo. Teve um menino que foi lá agora esses tempos, ele voltou só com a roupa do corpo e o passaporte na mão e um chinelo de dedo, porque ele deixou tudo. O irmão dono da loja disse, a partir de hoje eu cuido de você com o sapato. Todo sapato que você precisa, a minha loja está aqui, venha buscar. Você semeia um e Deus te dá em abundância. É incrível as coisas como Deus faz. Parecem ser coisas simples. Mas a lei da semeadura ela é infalível. Quando você semeia, você colhe. Quando você semeia, você colhe. E Deus vai abençoar. Não é que você negocia com Deus. Vou dar porque Deus vai me dar. Não. Você semeia com amor. Você dá com amor. E o Deus do céu não deve nada para ninguém. O Deus do céu não deve nada para ninguém. As minhas mãos e as tuas mãos vão estar sempre cheias. As minhas mãos e as tuas mãos vão estar sempre cheias. As minhas mãos e as tuas mãos vão estar sempre cheias. Porque Deus não deixa ninguém com mão vazia. Eu vou dar isso aqui, por exemplo, para o irmão Marlon. Pegue aqui. Agora faça assim com a outra mão. Pegue isso aqui e coloque naquela mão. Deus olha e diz, mas ele deu o que ele tinha para aquela, essa está vazia, eu não posso deixar esta vazia. Eu vou dar a outra coisa aqui para ele. E ele vai dando, ele vai trocando, e Deus vai dando, porque Deus não deixa ninguém de mão vazia. Só está de mão vazia quem não semeia. E quanto mais avarento e quanto menos semear, menos vai colher e menos vai ter. Quanto mais liberal for, mais Deus vai abençoar e mais as portas vão se abrir. Mais riquezas vão te dar. Deus tem riqueza para dar. Se o povo soubesse... E eu vou encerrar aqui, irmãos, cuidado com as oportunidades e com a semeadura, porque existem oportunidades que nunca mais voltam, e aquilo que você semeia, você colhe.
Você já ouviu falar da oferta de culpa? Quantos aqui já ouviram falar da oferta de culpa? O pastor José Satírio, a gente tem sempre o hábito de ouvi-lo, de estar com ele, nos maiores missionários no Brasil hoje, com um trabalho extraordinário na Colômbia, e eu encerro aqui. Lá no ano de 1976, pastor Satírio está indo para a Colômbia com a família, sem recursos, sem nada, e foi indo, passando nas igrejas, pedindo ofertas, pedindo ajudas, indo para a Colômbia com a família. Preste atenção nisso aqui. E não é para emocionar você, é para saber que oportunidades que Deus dá, que nunca mais voltarão. E quando Deus pede alguém para semear, semeie. Porque a oportunidade é única. Ele está numa igreja no norte aqui, já entrando na selva amazônica e precisa de recurso, não tem nada, está indo pela fé com a família. E quando ele está numa igreja, ele falou dos desafios. E no meio da igreja, no meio da congregação, havia um irmão, comerciante, muito bem sucedido, com muito recurso. E naquela noite Deus falou com aquele irmão e disse para o irmão: doe $5.000 para que o meu filho atravesse a selva, porque ele precisa de recurso, de barco, de avião, para poder atravessar e chegar na Colômbia. Este irmão tinha guardado, porque Deus não pede nada se você não tem, Ele só pede se você tem, porque Ele sabe o que você tem. E não apareça com aquilo que você quer enganar a Deus, porque quando Deus pedia sacrifício, Deus pedia novilha, Deus pedia pomba, Deus pedia carneiro, Deus pedia rola, Deus pedia os animais simples, segundo as possibilidades de cada um. Agora, o camarada que podia dar novilha, aparecia no altar com uma pombinha, Deus fulminava ele e dizia: você pode dar novilha e você me aparece com uma pomba? Miserável, volta embora com a tua pomba. Agora, se a pessoa aparecesse com uma pombinha, uma rolinha, e Deus sabia que era tudo o que ele podia trazer, Deus recebia e abençoava. Esse irmão tinha esse valor guardado. E ele disse que fechou o coração e disse: não vou dar. Não sei quem é esse homem, não vou dar. E Deus disse: doe! E ele disse: não! Pastor Satírio foi embora, chegou na Colômbia, porque se você der ou não der, o propósito de Deus é cumprido, a obra de Deus é feita. Eu disse ontem que Deus conta com a gente, mas Deus não depende da gente. Se eu não fizer, Ele levanta outro e faz. Ele me dá oportunidades. O pastor foi, realizou a obra, fez trabalho, cresceu, se desenvolveu. Um dia o pastor Satírio vem ao Brasil fazer conferências nas regiões aqui, e ele está pregando. E ele notou que todo culto que ele está tem um irmão bem na frente, sentado no primeiro banco, de olho nele, com um olho fixo nele. No outro culto o irmão está lá, com um olho fixo nele. No outro culto o irmão está lá. Quando termina o culto, o irmão não aguentou. Procurou o pastor da igreja e disse: pastor, pelo amor de Deus, me deixa conversar com o missionário Satírio. Eu preciso conversar com ele, particular. Pois não, irmão, leve ele numa sala. Levou o irmão numa sala com o pastor Satírio, e aquele irmão disse: pastor, glória a Deus, eu lhe encontrei. Pensei que nunca mais eu lhe viria na vida, e Deus me dá a oportunidade de lhe encontrar. E contou a história, e disse: no ano de 1976 o senhor passou por aqui, e o senhor falou que estava indo para a Colômbia. E naquele culto Deus me disse para lhe doar $5.000 para a obra missionária, para o trabalho que o senhor ia fazer. Eu tinha guardado na minha casa, fechei o coração e não dei. E isto me perturbou, e eu pensei que nunca mais eu lhe viria. Graças a Deus lhe encontrei. Aqui está o envelope e aqui está os $5.000 de oferta para a obra. Quando ele deu o envelope para o pastor Satírio pegou o envelope. Quando pegou, Deus bradou do céu e disse: não receba, porque eu não recebo. É oferta de culpa, e oferta de culpa eu não recebo.
Esta oferta era para 1976. Hoje não há necessidade dela. E ele está oferecendo por um descargo de consciência. Devolva. O pastor olhou para aquele irmão em pranto, dobrou o joelho e disse: irmão, lhe devolva a oferta porque Deus não recebe. É oferta de culpa. Não era para hoje, era para aquela noite. Diz que aquele irmão caiu em prantos e disse: meu Deus, e agora? A única coisa que podemos fazer é orar e pedir perdão. E leve o seu dinheiro embora de volta. Sabe o que eu quero dizer para você aqui esta noite? Independentemente seja valor financeiro, seja o que for, no ministério, na vida, no trabalho, na obra, aquilo que Deus pedir para você fazer hoje, faça hoje. Não procrastine para amanhã. Não deixe para depois, porque poderá ser oferta de culpa ou realização de culpa, e Deus não recebe. Deus está dizendo: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então Deus está falando com você aqui esta noite. E a última verdade que nós não podemos esquecer: apesar dos pesares, apesar das fraquezas, apesar das misérias, Deus nunca desiste de você, nem de mim. E isso é para dar glória a Deus para todos sempre. Apesar dos pesares, apesar das fraquezas, Deus está dizendo: eu ainda tenho uma oportunidade para você, eu ainda tenho uma chance para você. Com a permissão do pastor, hoje eu queria orar com vocês. Pode, pastor, ficarmos de pé e fazermos uma oração, por favor? Cadê aquele tecladista abençoado? Esse teclado funciona? Não, ele foi para casa. Cadê o Ricardo? Ele está vindo aí. Deus não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Pode acontecer o que acontecer. Não importa onde você for. Não importa o que você fez. Alguém canta esse hino aqui? Porque se eu cantar vocês vão embora. Mas eu sei que alguém canta. Não importa. Apesar de tudo o que aconteceu na sua vida, apesar de tudo o que aconteceu na sua casa, apesar de tudo o que aconteceu na sua família, talvez você afastou-se dos caminhos do Senhor. Talvez você ainda não conhece esse Deus poderoso. Ele está dizendo para você esta noite que a oportunidade é hoje. O diabo está soprando na tua orelha e está dizendo: deixa para amanhã, deixa para a semana que vem, deixa para o mês que vem. Deus está dizendo que é hoje. Há alguém entre nós que porventura ainda não aceitou a Cristo. Enquanto nós estamos louvando com este cântico, eu quero convidar você a levantar a sua mão e dizer: Jesus, eu quero receber o Senhor. Tem alguém que não é salvo aqui e gostaria de receber Jesus como Salvador? Levante a sua mão e diga: eu vou receber Jesus como meu Salvador. Todos estão salvos. Alguém se afastou, alguém caiu, alguém errou, mas esta noite Jesus está dizendo: eu te recebo e eu não desisto de você. Tem alguém que quer voltar para Cristo esta noite? Levante a sua mão e diga: pastor, eu recebo, e eu quero receber Jesus. Tem uma alma para Jesus. Não podia encerrar o congresso sem uma vida para Jesus. Ele compreende. Tem mais alguém? Volte para Jesus. Venha receber a Jesus. Que presença gloriosa. Venha a Cristo. É a oportunidade que Deus está lhe dando. É a oportunidade que Deus está lhe dando. Não importa, não interessa. Ele conhece tudo. Jesus conhece. Interior. Não importa quantas vezes você caiu. Os homens dizem: não tem mais chance.
tristeza veio, desespero chegou. Oh! Não importa pra onde Não você importa. foi, Na escuridão, perdido, Ele apaga, Ele apaga e não desiste. Levante as mãos e adore. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão Aleluia. grande assim. Ele não desiste de você. Oh, aleluia, Ele Jesus. se importa com você, Ele Aleluia. compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Oh, aleluia. Glória a Deus.